O que está acontecendo com essa rede? O que está rolando de errado? O que foi essa demissão do Nelson no meio de uma semana, assim, estava tomando um café e vi no Twitter o que aconteceu. Eu queria muito uma ajuda para entender o que a gente consegue esperar de uma rede com tanta bagunça ali dentro, né? Eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, começando com a Pesbinha, que já estava falando um pouco antes. O que está acontecendo com essa rede? Eu mesmo achei bem estranho. Porque, se eu não me engano, foi no sábado, né? Que eles anunciaram sobre o Nelson sair. Acho que Com a data eu vou estar devendo. Mas eu acho. Foi Acho que com coisa do foi. Coelho, não foi? Foi na sexta, não? Sexta. É bem estranho, porque, pelo histórico, sempre falavam que o Nelson era o cara responsável por ter feito o Aegis crescer tanto. Ele fala que ele tá com o Aegis há muito tempo. Sempre ajudou ele. Na verdade, tá bem confuso. Eu também, particularmente, eu não fico muito entrando nos detalhes sobre Red, porque é uma org que os donos me irritam. Eu acho que é muito moleque pra ser dono de algo tão grande e ser responsável de algo tão grande. E temos várias polêmicas. Jojo diz que não queria ter saído. Titã diz que não queria ter saído. Kalec foi bicudado também. Agora Nelson foi bicudado. Ou seja, eles têm os pontinhos, ao meu ver, eles têm os preferidos. E eles nunca vão jogar a culpa nos preferidos deles. Eu só acho que a Red tem uma postura muito mimada. De não focar nos seus erros e falar, erramos, aconteceu isso e isso, vamos consertar sobre isso e isso. Sempre buscam arranjar um culpado. Eu acho isso muito suado, porque é um time, é um conjunto. Uma peça vai ser sempre o filho da mãe na situação. E isso só mostra o que tá pegando aí dentro. Porque se tá tão ruim assim, tá bem apático. Ali eu só vejo FNB jogando. Não é à toa que as 3 vitórias foram 3 MVP dele. Pra mim, a minha visão, enquanto a Aegis continuar na Red, a Red não ganha nenhum título mais. É Forte, isso. forte. E Alberto, você que diz? E eu acho que a Red ficou com inveja da Kabum. A gente falou que a Kabum era uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. Várias semanas seguidas falando sobre isso. Acho que a Red ficou com um pouquinho de inveja e foi lá e bagunçou tudo. Contrata Nelson, demite Nelson, jogadores com informações desencontradas. A Aegis preferiu o Jojo, ficaram com o Frost. Então, é muito do que a Pesbinha disse aí, que é um time que tem os donos, né, lá, os donos do time fazem o que querem, não importando muito se a decisão vai estar certa ou errada, não pensando no bem da equipe, mas vendo aqueles que eles preferem que estejam lá, é como se fosse uma família, né, os primos que eles chamam, e quem está no grupinho ali vai se mantendo. Eu acredito que ter mantido o Gravitar no mid foi um erro. Ter dispensado o Jojo e continuado com o Frost. Continuado não, né? Ter efetivado o Frost também. Essa história de demitir o Kalec, traz o Nelson, que eu acredito que deve ter sido a pedido do Aegis, depois demite o Nelson. Então, a gente vê, pela posição que eles estão na tabela, a bagunça que é a equipe. Eles têm que se reorganizar, ver o que eles querem realmente da vida deles, né? Se conseguem alcançar os playoffs. E eu concordo muito com essa frase aí que a Pesbinha disse, que enquanto a Aegis estiver lá, vai ser bem complicado eles conseguirem um título. Alberto, eu tô contigo. Essa história de primos para mim não dá certo. Só, primo só gosto se for Zezão do Caminhão, Matos, Pesbinho, Mendes,
Ai, eu não me lembro o último, é o. Porra, O é meu o primo, Pente? é o meu primo que dá encontro aos primos, que foi a base, que é o Pentes, ou É o Pedrinho, Pentes, e né? agora o Kuro junto com a gente também. E eu queria aqui, ó, saber de vocês, retomando uma pergunta que a Helena tinha feito, né, mais cedo, que ela perguntou: vocês acreditam na volta da Red? Eu acho que a gente falou mal, a gente falou assim, poxa, Em tá qual volta? confuso, tá esquisito, mas pega playoffs. Não vamos falar nem de título, porque título eu entendo que a briga esteja muito complexa, mas pega playoffs, Alberto, você acha que pega? Em qual volta? A volta por cima eu não acredito, não. Não? E Eu acho você, que. Pedrinho? Ah, perdão, perdão. Não, desculpa. É só que é o mesmo caso da Kabum. Muita bagunça, decisões equivocadas. Então é difícil eles. As duas equipes, tanto a Kabum quanto a Red, encontrarem um rumo com essa staff e esses players que eles se encontram hoje. Ó, eu vejo que, né, ó, temos Loud, PEN, VKS, Fluxo e NTZ. Sobra uma. A Fúria, eu vejo que tá se encontrando. Eles têm players bons. Aí eu acredito que vai ser essa briga entre Kabum e Red. Eles sempre dão um jeitinho, que nem eu falei, o FNB tem a capacidade de carregar. Ele é um top que tem a capacidade de carregar e meter bronca. Ele chama a responsa. A Kabum, se deixar o Scary e tomarem vergonha na cara e fazer o escuro dar um totozinho no Netuno, que pra mim o Netuno também tá sendo um apagão nessa Kabum. Acredito que a Kabum pode tomar o lugar da Red e mexer um pouco com a Fúria. Só que, ao meu ver, eu vejo a Fúria pegando o sexto e eles não. Por conflitos internos que eles estão tendo e tudo mais. Acredito nesse ponto aí que tá meio. Não dá pra ter confiança. Me perdoa, eu tô tentando, mas não dá. Eu sinto muito pela Kabum, porque a Kabum era pra ser um time muito bom e é triste ver os. Ou é muito triste. Eu sei que, tipo, a gente fala que quando era gente, ninguém ficava com dó. Mas é muito triste ver torcedor muito fanático que dá o sangue pelo time sofrendo por causa de cagada interna. É muito paia. Corretíssimo. Um torcedor, né, um que ele tem uma paixão, o time ele muitas vezes é mais do que apenas um hobby, um gosto. Então a gente sofre, a gente fica mal por causa do time. Então é muito ruim quando você vê que você fica mal não só por causa de uma derrota, né, mas também por causa de todo esse baralho. É, E eu queria aproveitar aqui que a gente está tendo bastante perguntas legais ali no chat. Eu vou fazer mais uma aqui, vou puxar mais uma. A gente teve já split passado bastante essa ideia de que a Kabum era talvez a maior decepção, né? Por causa que ela tinha Maurang e contratos milionários com céus e tudo mais, e não rendeu. Nesse split de agora, em que já não tinha mais essa expectativa tão alta na Kabum, que tinha várias mudanças pequenas em outros times, então todos eles estavam voltando um pouco mais competitivo. O que é que vocês acham que foi a maior decepção até o momento? Qual é, assim, um time que vocês olharam? Pode até ser um jogador, se vocês quiserem, que vocês olharam e disseram: Meu Deus, esperava tudo menos isso. Vesbinha, você primeiro. Olha, não posso falar do pai, porque desculpa, mas eu sei que ele é gigante, a história dele é muito grande, mas eu não esperava que ele voltasse bem. Tanto é que o que tá acontecendo reflete ao tempo que ele ficou parado e a crescente dos outros ADCs, enfim. Mas o que me surpreende mais é o Netuno. Porque coreano, que é muito bom lá fora, vir aqui fazer uma palhaçada pra gente é normal. Agora o Netuno veio da Academy, mostrou que era um bom nome. Ele conseguiu se dar bem com o Zai, conseguiu se dar bem com o Ranger. Ele conseguiu fazer o Ranger parecer bom suporte, velho.
E chegou lá, ele tá com o melhor suporte do Brasil e não faz nada. Pra mim, esse é o maior apagão e a maior surpresa negativa que teve do split pra mim. Eu assino embaixo. Também acho que o Netuno tá fraco. Mas a minha decepção eu comento por último. Agora eu queria saber do Alberto para ele qual foi a maior decepção. A maior decepção para mim foi o método Liberty. Ai. Que tinha tanta expectativa, só precisava de uma vitória em 3 jogos no split passado para ir para os playoffs, não conseguiu. E veio manteve a equipe, manteve tudo. E então aí 0-8. Acho que vai ser a maior decepção é a Liberty no geral. Se for falar de um player especificamente, eu acredito que para mim seria o Maurang, mais ainda que o Netubas. Tinha campeão por onde passou, leque, escambau, e aqui não conseguiu desempenhar nada. A gente sabe que para um coreano se adaptar aqui no Brasil, não são todos que se adaptam, é bem complicado para eles, cultura e tudo. E a bagunça que acabou se tornando. Com certeza contribuiu, foi um fator decisivo para tudo isso. E a gente não pode esquecer que o Lonely foi lá fazer tirar as fotos, tudo. Na semana de estreia, colocaram um Betão simplesmente do nada. Para mim foi a maior prova de que a org estava perdida. Já antes do primeiro jogo, né? Fizeram a substituição na sexta. Então, como org em si, eu acredito que a Kabum foi a que mais decepcionou. A maior decepção para mim até agora é o método Liberty, e um play específico seria o Maurang.